Boa noite, meu irmão. Vamos continuar o nosso devocional. Vamos agora olhar para Efésios capítulo 2, versículo de número 14 ao versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Nós precisamos fazer uma breve recapitulação. Nós começamos o capítulo 2 mostrando o estado do homem, do versículo 1 ao versículo 3. O apóstolo Paulo mostra o estado do homem sem Deus. Do versículo 4 até o versículo 6, ele mostra a misericórdia de Deus, que é derramada sobre esse homem que vivia debaixo do pecado. Essa misericórdia é derramada para que Deus possa de fato resgatar esse homem, e Deus usa de graça para com esse homem, traz ele de volta para o Evangelho. Aí, do versículo 10, é dito que nós fomos alcançados por essa graça com um propósito, para que nós vivêssemos em uma vida de boas obras que Deus preparou de antemão para nós. E aí, quando chega no versículo 11, Paulo começa a falar da nossa nova humanidade em Cristo, de quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos um novo povo, nós somos uma nova criação. Nós somos aqueles que não estão mais circunscritos a uma barreira étnica, a uma língua específica, mas Deus juntou em Cristo Jesus todos os povos, pessoas de várias tribos, línguas e nações são objetos da eleição e da predestinação do Senhor. E aí agora, no versículo 14, Paulo vai desdobrar esse raciocínio do versículo 14 até o versículo de número 22, ele vai desdobrando isso, mas nós vamos olhar apenas do 14 ao 18. E ele vai deixar algumas coisas claras para nós aqui. A primeira coisa é que agora nós temos paz com Deus. É a mesma expressão que é usada em Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E aqui é dito que Ele é a nossa paz. Ele quem? Está falando de Jesus. E ele, dos dois, de ambos, fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Dos dois, quem? Ele está se referindo ao povo judeu e aos gentios. Ele está falando que Deus agora, Jesus, é a nossa paz, e ele destruiu a barreira que havia entre nós, e agora nós somos um só corpo em Cristo Jesus, porque na cruz do Calvário, Cristo adquiriu o direito de ser o cabeça dessa nova humanidade, dessa nova criação. Não há mais, então, inimizade entre nós e o nosso Deus, porque nós não estamos mais separados de Deus. Agora nós somos uma nova criatura e nós somos uma nova humanidade. Na coletividade da igreja, nós estamos todos em Cristo Jesus. E aí ele diz, versículo 17, que ele, Jesus, veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e aos que estavam perto. Ele está dizendo a vocês gentios e a vocês judeus, né? Vocês receberam o anúncio da paz, o anúncio da salvação, e ele, por meio dele, todos nós agora temos acesso ao Pai por um só Espírito. Ou seja, já não há mais barreira, já não há mais a necessidade de ir ao templo, de ir a um tabernáculo para falar com um sacerdote, para poder pedir uma mediação com Deus. Nós agora somos um povo, tanto judeus como gentios, ou seja, povos de outras tribos, de outras nações, né, que eram chamados de gentios naquela época. Todos nós agora somos um só povo em Cristo Jesus e participantes dessa mesma salvação. Isso é importante para nós, porque como nós dissemos no último devocional, em Cristo Jesus não há barreiras. Qualquer barreira que possa haver, que impede o evangelho de ser anunciado, que impede o evangelho de progredir, deve ser derrubada. Por quê? Porque agora nós temos acesso a Deus
constantemente. Nós temos um Espírito que está sobre todos nós. Nós somos um só povo em Cristo Jesus e não pode haver barreira entre nós. Esse texto também é a base para a nossa comunhão em Cristo Jesus. Em tempos como esse que nós estamos vivendo agora, um dos grandes desafios que nós temos é a comunhão. Não apenas a comunhão com Deus, mas a comunhão também com o nosso próximo. E nós devemos batalhar para que essa comunhão com Deus e com o nosso próximo possa estar em dias, possa estar de fato fluindo naturalmente, porque isso é importante, porque nós somos um só povo em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Da mesma forma que não há mais inimizade entre Deus e nós, não deve haver inimizade entre nós e o nosso próximo. Eu sei que às vezes há momentos onde situações se colocam diante de nós, situações que até mesmo tiram esse privilégio que nós temos de ter comunhão, mas nós sempre temos que batalhar para que a paz seja estabelecida entre nós, porque essa é a base do relacionamento nosso com Deus. Há paz entre Deus e nós, e essa paz foi alcançada através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E também deve haver paz entre nós e o nosso próximo, porque essa paz também foi conseguida na cruz do Calvário. Assim como Deus perdoou todos os nossos pecados, é-nos dito que nós devemos fazer o mesmo com o nosso próximo, e é isso que nós esperamos daqueles que de fato servem ao Senhor. Portanto, nessa devocional de hoje, eu gostaria de convidar você a entender que no reino de Deus não pode haver inimizade. Da mesma forma que a inimizade entre nós e o nosso Deus foi desfeita, a inimizade entre nós e o nosso próximo também deve ser desfeita a todo custo. Nós devemos lutar para que isso aconteça. Em alguns momentos, essas inimizades, elas perduram, mas sempre temos que ter consciência de que em Cristo Jesus devemos buscar a solução para essas dificuldades. Em tempos de isolamento, eu sei que é difícil, às vezes nós estamos em casa e às vezes os cônjuges começam a desafinar um pouco, né, no trabalho, na condução do lar. Eu sei que às vezes há desafinamento aí, desafinação, né, entre os filhos e os pais. Há vários momentos onde essas coisas acontecem. Todas as nossas casas estão sujeitas a isso, mas lembre-se disso, você precisa buscar a paz. Você precisa buscar o fim das inimizades em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe hoje e até amanhã no nosso próximo devocional. Fique com Deus, mas vamos orar, vamos terminar com oração. Eu sempre termino essa devocional pedindo que Deus os abençoe, mas às vezes é importante que nós oremos também. Foi nos lembrado por um irmão que esse momento de oração também é importante. Vamos fazer isso, vamos todos orar. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por cada irmão da Igreja Presbiteriana do Jardim América, obrigado por cada pessoa que está assistindo esse pequeno vídeo de devocional, e que todos nós possamos de fato entender que não pode haver inimizade entre nós, porque a inimizade que havia entre nós e o Senhor foi desfeita. Da mesma forma, a inimizade que há entre nós, seres humanos, também deve ser desfeita a todo custo, porque isso espelha aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo que tem passado por momentos difíceis, de isolamento, de quarentena. Nós estamos impossibilitados de nos reunir na igreja, mas mesmo por aqui, por esses meios virtuais, nós estamos procurando manter a comunhão e que a tua graça esteja sobre cada uma das pessoas. Abençoa, Senhor, o irmão Joaquim, que passou por um processo cirúrgico. Derrame a tua graça sobre ele para que ele possa se restabelecer da melhor forma. Abençoe todos os irmãos da nossa igreja, aqueles que estão enfermos, aqueles, meu Pai, que estão precisando de uma ajuda. Ó Deus, levanta o teu povo para que possa cuidar uns dos outros a cada dia mais e mais. Abençoe os presbíteros na condução do trabalho, os diáconos no trabalho, e que a tua graça esteja sobre todos nós. Assim nós pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e até o nosso próximo devocional.